Se tem uma coisa que não falta na vida do palmeirense é assunto. Ah, não tá tendo jogo, é só não sei quantos e quantos dias. Mas vai ter assunto, não tenha dúvida. O Flávio Latifi postou uma matéria aqui do UOL, que é o seguinte, ó, a informação do André Hernan, que a gente sabe que é um cara que conhece lá dentro, né? Às vezes tá lá dentro, inclusive a gente vê as matérias dele sobre o CT, sobre a estrutura do Palmeiras. E ó, atletas do Palmeiras foram detectados com problemas de saúde mental por conta de exigência do calendário brasileiro. Além disso, a diretoria vê com exagero a cobrança da torcida sobre o suposto excesso de folgas. E a matéria aqui, ó, muita folga e pouco futebol. O Palmeiras vê críticas exageradas após clássicos. A matéria do André Hernan. Criticado por um suposto excesso de folgas, o Palmeiras compra a briga do técnico Abel Ferreira e vê como exagero a cobrança de parte da torcida e mídia sobre o tema. A coluna apurou que nos bastidores a diretoria alviverde entende que a crítica levada à última coletiva, para vocês que não lembram, né, ou que não viram, o Abel foi questionado, um repórter falou assim, né, exatamente isso aqui, muita folga e pouco futebol, e o Abel não gostou nada disso, né. Ó, a última, o assunto levado pela diretoria, né, após a derrota, é um desrespeito aos profissionais do clube, né, segundo a diretoria aí. A exigência do calendário brasileiro e sul-americano é outro ponto alegado como motivo para o cansaço do time ao longo da temporada. Internamente foram detectados casos de atletas com problemas de saúde mental na academia de futebol, justamente porque o nível de exigência tem sido elevado. O Palmeiras avalia que as cobranças surgem de maneira equivocada, já que desde que foi eliminado das Copas foram 9 jogos com 6 vitórias, 2 empates e uma derrota no derby, né? Quando o Palmeiras emplacou sequência de 6 trunfos no Brasileiro contra São Paulo, Cuiabá, Atlético Paranaense, Vasco, Criciúma e Atlético Mineiro, o clube alega que não houve questionamento em relação a este tema, assim como no período entre os dias 17 de julho e 21 de agosto, quando o Verdão enfrentou o Botafogo pelo Brasileiro e pela Libertadores. Neste período de 35 dias, em que o desempenho não foi bom, foram 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O clube treinou 22 vezes, disputou 11 jogos e teve 2 dias de folga nessa jornada. O que eu tenho a dizer, primeiramente, caso alguém da diretoria esteja assistindo, é que vocês precisam entender o peso de um derby. Ah, em determinado momento do ano tava pior, não sei. Um derby vale muito mais que muita coisa, tá? O derby é um campeonato à parte, né? Para todos, né? Assim como o Corinthians ganhou e tá comemorando como se fosse um título. Se eles tivessem perdido, eles estariam devastados, né? Ainda mais pela questão de estar perto do rebaixamento e tal. Então, o derby, ele influencia muito. O Garro estava sendo criticado contra o Racing. Se ele não faz aquele gol, se o Corinthians perde e ele joga mal, ele provavelmente a galera ia estar descendo a lenha nele. Agora ele é herói. Então, o derby tem muito peso, tá? Então, a questão da cobrança. Ah, perdeu o derby, já tem cobrança? Sim, o derby é assim que funciona. Eu não tô querendo impor uma regra. Isso aqui é desde que eu me conheço por gente. Derby funciona assim. Agora a gente entra na questão da saúde mental, que inclusive eu perguntei pro pessoal lá no Insta, daqui a pouco eu já leio os comentários. Saúde mental dos jogadores, né? Alguns jogadores detectados com problemas de saúde mental. Aí eu vou tomar o maior cuidado possível, porque quem sou eu para falar da saúde mental das pessoas? Eu sei que depressão, ansiedade, todos os problemas relacionados à saúde mental não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com trabalho, não tem a ver com nada. Tem a ver, às vezes, com questões químicas, questões de ambiente, tem várias. Cada caso é um caso, por isso cada caso tem que ser avaliado por um profissional, né? Não por nós. Cada caso tem que ser avaliado por um profissional. A grande questão é que, assim, em relação às cobranças, a gente já viu o Palmeiras sendo bem mais cobrados do que está sendo atualmente, né? Não tem protesto, né? Não tá tendo, sei lá, pipoca no ônibus, não tá tendo nada isso. Inclusive o Palmeiras foi eliminado e foi aplaudido numa eliminação. Eu nem lembro de quando isso aconteceu, do Palmeiras ser aplaudido numa eliminação. Entendeu? Então, assim, o Palmeiras nem tá num ano assim, de tanta cobrança, aqueles lances de protesto. Pode ser que tenha na internet? Sim, na internet sempre vai ter. Mas aí vai dos jogadores também tentarem filtrar isso. Eu trabalho com produção de conteúdo, nem sou jogador, e eu já tenho que filtrar bastante, porque eu sei que os comentários aqui nem sempre são positivos. E nem sempre são cuidadosos, né? Nem sempre são cuidadosos. Às vezes eu tô num dia horrível, eu vou ler comentário, eu fico pior ainda.
Então tem que tomar esse cuidado também. Não tô querendo aqui ensinar ninguém, até porque alguns jogadores são mais velhos que eu. Todos eles têm acompanhamento psicológico, ao contrário de mim, por exemplo. Então eles sabem muito bem como se colocar, né? Então a questão de saúde mental é isso. E aqui eu até perguntei pra galera, né? Ver o que a torcida pensa sobre isso, né? E, ó, já tem quase 600 comentários, acabei de postar aqui, né? Ó, a Janara, ela falou, problema psicológico tenho eu que recebi a notícia de CA no meu pai. Estão achando que é colônia de férias para jogar uma vez no mês? Pergunta se toparia receber menos para jogar menos. Exagera o salário deles. Tá de sacanagem, né? Prefiro não comentar. Queria receber 1 milhão por mês e ter essa saúde mental que eles estão tendo. Problema de saúde mental tem eu que ganho pouco. Tem muita gente falando disso. Problema de saúde, problema mental, quem ganha meio milhão por mês volta pra CLT que lá passa. Você vê como que é a questão de público, né? A gente viu no Twitter, por exemplo, a gente postou, e até de maneira mais, digamos, né, pesada, até falando disso daí, e a galera já contrariando, ó, não é porque eles ganham super bem, tem condições ótimas que a saúde mental deles não pode ficar ruim. A cobrança em cima de quem trabalha CLT e quem joga futebol não pode ser a mesma, mas existe para os dois, ainda mais por ser atleta de nível, a cobrança individual é enorme. Óbvio que até certo ponto o dinheiro está diretamente proporcional à saúde mental, mas isso não implica necessariamente que se ganho milhões estou imune a problemas mentais. Quem tem condições de cuidar do seu psicológico, faça o mais rápido possível. E a galera tá falando assim, ó, eu ganho 2K, trabalho das 14 às 23h30 numa fábrica cujo calor é descomunal, faço mais do que minha função e não posso dizer, não tenho coragem de dizer que minha saúde mental tá ruim. Aí vem esses vagabundos aí, os caras já falando e reclama, jogando no maior time do país. Então, as opiniões aqui são bem divergentes, assim, né, em relação a essa questão da saúde mental, né, inclusive seria legal a gente ter, eu imaginei que fosse legal ler realmente os comentários, porque tem diversas opiniões, né, e como eu falei, eu não gosto de opinar, assim, individualmente, porque a gente sabe que cada caso é um caso. A gente, por exemplo, quem gosta de rock aí, cansou de perder ídolos que, tem dinheiro pra caramba, tava extremamente bem sucedido, de repente o cara vai lá, tira a própria vida e ninguém entende nada, né? Quantos ídolos a gente já perdeu assim na música, em outros segmentos também, ou infelizmente alguém da próprio âmbito, assim, eu já tive uma pessoa que aconteceu isso, cara de boa e de repente, né, acaba tirando a própria vida e a gente não entende nada. É uma das piores sensações, assim, que você pode ter. Então é complicado. Mas assim, o que foi dito ali é a verdade. Eles têm condições de tratar tanto individualmente quanto no próprio clube tem, né, esse tratamento psicológico. Eu acho que o que pega, e que eu tô falando assim, não, independente de você ser rico ou pobre, você pode ter problema de saúde mental, pode ser que não tenha. Mas a grande diferença é que quando o cara tem uma condição, ele consegue, né, tratar, consegue ter acompanhamento psicológico e tal. Às vezes a pessoa que não tem grana não consegue. Então os caras, eles estão numa posição de privilégio que eles precisam entender também, né? E aí eu entendo, é exigente de jogar no Palmeiras, existe uma exigência de verdade, eu sei que a torcida é chata, isso eu não discordo, mas, né, recebem pra isso, foi uma escolha deles a profissão, e pode-se dizer que são privilegiados também por terem dado certo. Tudo bem que tem seus talentos, os caras são talentosos, os caras buscaram isso, mas quanto moleque talentoso a gente não conhece e que não conseguiu. Eu tenho um amigo meu aqui que, mano, do que eu lembro dele jogando no campo, ele jogava melhor. Acho que tem jogador do Palmeiras que na idade que ele tinha, quando a gente jogava, não jogava metade do que ele jogava. Só que o cara não deu certo, né? Hoje tem seu trampo e tal, toca a vida aqui sem ter sido jogador, e os caras estão lá. Então, assim, eles têm que entender a sorte que eles eram na vida também, a bênção de Deus na vida. Enfim, cada um pensa o que quer. Então, é um assunto muito delicado. Só que acho interessante a gente conversar sobre, às vezes até pra você. Às vezes você tá passando por algum problema de saúde mental, tenta se cuidar, tenta procurar ajuda. Às vezes não tem condição, você procura
algumas questões públicas aí, em órgãos públicos, ou até, mano, conversar com um amigo, procurar alguma coisa pra fazer em relação a um esporte, em relação a uma distração que possa te ajudar, várias coisas, tá? É isso, é um assunto que é difícil falar, mas tentei trazer aqui pra gente não deixar passar batido também, beleza? Mas deixa a sua opinião aí, seu comentário é muito importante, tamo junto.